Oi, turminha! Olha eu por aqui de volta. Tudo bem? Como que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Então, hoje nós vamos continuar na nossa nova apostila, mas dessa vez lá na parte de ciências. Então, peguem a apostila e abram lá na página 2 e 3, na parte de ciências. Vamos lá, bem rapidinho. A Pro vai pedir que sempre que vocês começarem a assistir às aulas, vocês já estejam com a apostila em mãos, tá bom? Porque nós vamos trabalhar em cima da nossa nova apostila, combinado? Então, sempre que vocês sentarem para assistir essas aulas agora com a nova apostila, já traga a nova apostila também, combinado? Ótimo, então vamos lá para a página 2 e página 3. Então, nós temos aqui a unidade número 3, que vai falar sobre plantas. Nós vamos falar sobre a vida e sobre a evolução das plantas. Então, aqui a gente está observando algumas imagens de plantas, vários tipos delas. Vocês conhecem algum tipo de planta? Olha só. Ali a gente consegue identificar até casca de árvore, algumas de frutas, não é? Olha, essa do meio é bem conhecida. Vocês conhecem? Ó, essa daqui é uma samambaia. Você acha que todas as plantas têm flores e têm fruto? Será? Ó, essa daqui, por exemplo, é a samambaia. Ela não tem flor e também não tem fruto. Então, nem todas possuem esse tipo de características, ok? Por que as plantas são importantes para os seres humanos? Por que será? Eu sei o que você vai dizer. Você se lembra que nós falamos muito disso a respeito quando nós ainda estávamos no colégio, que a árvore, ela é um tipo de planta e ela é responsável, inclusive, por limpar o ar que a gente respira? Isso. E isso é muito importante para a vida do ser humano. Mas as plantas, os vegetais, eles não servem só para isso. Para que mais serve uma planta? Nossa, parece que eu ouvi alguém falar que nós comemos algumas frutas de plantas. Que mais? É. Opa, tô ouvindo. Pode continuar falando. Ah, muito bem. Então, algumas plantas nos dão fruto, outras vezes a gente pode comer a própria planta. É isso? Será? A gente vai identificar mais isso na próxima página. Vamos lá para a página 4. Página 4. Diferentes tipos de planta. Então, acompanhe a leitura aí com a prof da página 4, prestem bastante atenção. Então, plantas, todo tipo de plantas, são seres vivos, porém, elas não se locomovem, elas não andam de um lugar para o outro, e que são capazes de produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese. Lembra que nós vimos que o único ser que existe, que tem vida e que produz o próprio alimento são as plantas, por meio da fotossíntese, de um processo que a planta faz para conseguir seu próprio alimento. Então, um dos elementos responsável por esse processo são os pigmentos das folhas, sendo o mais comum a clorofila. Pigmento nas plantas e algas são substâncias capazes de absorver a luz para realizar a fotossíntese. A gente fala também que o pigmento tem muita relação com a cor da planta, tá? A gente fala, eu quero tal pigmento de tal cor. Então, o pigmento também está relacionado com a cor das plantas. E o pigmento, esse pigmento de cada vegetal, o que ele faz? Ele absorve a luz solar para conseguir também realizar o processo da fotossíntese, que é quando a planta produz o próprio alimento. Outros seres vivos, desculpa, aqui. O sol, a água e os gases do ambiente também são importantes para o desenvolvimento e o processo de fotossíntese da planta. Outros seres vivos também realizam fotossíntese, mas eles não são considerados plantas, como é o caso das algas, geralmente encontrada nos rios, né? São plantas aquáticas. Então, por como elas ficam embaixo da água, elas não conseguem fazer esse processo chamado fotossíntese, né? Então, ela não produz o seu próprio alimento, então, de alguma forma, ela vai se alimentar. Que no caso das algas, elas se alimentam por organismos vivos que ficam embaixo da água, tá bom? Vamos lá, continuando.
Às vezes nós não pensamos nisso, mas as plantas estão presentes em vários momentos do nosso dia a dia. Além de serem utilizadas na alimentação, elas servem de matérias-primas para a fabricação de vários produtos, como perfume, cosméticos, móveis, entre outros que estudaremos mais adiante. Como vimos, as plantas são capazes de produzir o próprio alimento e podem ser aproveitadas para muitas coisas. Quando você passeia por um jardim ou uma praça, com certeza deve observar que as plantas têm tamanhos, formas e cores bem diferentes umas das outras, não é mesmo? É sim. As plantas, então, elas são todas iguais? Não, são diferentes. Cada uma tem uma cor diferente, um formato diferente, ok? Continuando. Então, nós encontramos na natureza uma grande quantidade de plantas diferentes. Nós temos árvores com vários metros de alturas, plantas rasteiras, que são pequenininhas, e plantas com flores, plantas que produzem frutos, plantas sem flores e sem frutos, e todas habitam os mais variados ambientes. Então, plantas rasteiras são aquelas que crescem próximo ao solo, como o pé de melancia e abóbora. Olha aqui, a gente tem aqui embaixo uma figura que representa, olha, a melancia, ela é uma planta rasteira. Ela é uma planta que produz uma fruta e aí ela nasce muito assim, ó, bem próxima do solo. Diferente, por exemplo, ó, da manga, que é um pé maior, mais alto, né? E aqui nós temos alguma, ó, essa aqui é uma praça, ó. Em uma praça a gente pode ver plantas de vários tipos e tamanhos, olha lá, com cores diferentes, algumas mais altas, outras nem tanto, não é mesmo? Então, olha só, agora a gente vai fazer um jogo rápido. Então, presta bastante atenção na pergunta. Observando a ilustração, aqui os desenhos que nós vimos, a gente pode concluir, a gente pode saber que, primeiro, todas as plantas crescem e ficam do mesmo tamanho, que cada tipo de planta tem característica diferente, e existem plantas grandes como árvores e pequenas como pé de melancia. E daí? Qual? Qual que a gente vai marcar um xizinho? Isso! Na segunda, cada tipo de planta tem uma característica diferente, mas tem mais um xizinho aí, ó. Que existem plantas grandes como árvores e pequenas como pé de melancia. Então, aqui nesse jogo rápido, vocês vão colocar o X nos dois últimos quadrinhos, ok? Só não no primeiro, porque o primeiro fala que as plantas crescem e ficam todas do mesmo tamanho, que não é verdade, ok? Agora a gente vai fazer uma pequena pause. E aí, eu quero que vocês peguem uma garrafinha, tomem água, dá uma relaxada, combinado? Então, mais um instantinho. Bebeu água? Pode pegar pra você. Ótimo, agora nós vamos voltar. Então, uma coisa que a prof não havia pedido para vocês, deixa sempre uma garrafinha de água junto à mesinha de vocês, para que a gente, todas as nossas aulas, nós vamos ter um momentinho de pause, para a gente dar uma parada, dar uma respirada e continuar as nossas atividades focando melhor a nossa atenção. Combinado? Então, nós vamos continuar, que já é na nossa última página, que é na página 6. Então, vamos lá. Nós vamos falar agora sobre grupos de plantas. Então, olha só, prestem bastante atenção na leitura da Pro, ok? Então, grupos de plantas. Na botânica, parte da ciência que estuda as plantas, então, a ciência que estuda as plantas se chama botânica.
há 4 grupos diferentes de plantas, com características fáceis de serem observadas. A separação acontece considerando, por exemplo, a presença ou a ausência de vasos condutores, sementes, flores e frutos. Veja no quadro a seguir uma planta de cada grupo e sua descrição. Então, lá na botânica, eles pegaram várias plantas e resolveram formar alguns grupos de planta. E aí, por quê? Como que eles fizeram esse grupo? Eles pensaram a respeito do quê? O que será que esse tipo de planta tem? Será que elas têm semente? Então elas vão para um grupo de plantas. Ah, será que elas têm flores? Elas vão para um grupo de plantas. Será que elas têm frutos? Elas vão para um grupo de plantas. Então eles identificaram as plantas, o que elas tinham ou não em comum e fizeram alguns grupos. O primeiro grupo que nós vamos ver se chama é o grupo dos musgos. Os musgos são plantas com poucos centímetros de altura, bem pequenininhas, e elas não produzem nem flores nem frutos. E suas folhas, nem frutos, e suas folhas, seu caule e suas raízes não são considerados verdadeiros, pois não são complexos como os de outras plantas. Dependem muito da água para o transporte de substâncias de planta e para a reprodução. Por isso, vivem em locais úmidos e com bastante sombra. Então, os musgos, vocês já viram aquelas quando a gente vai numa cachoeira, num rio, alguma coisa que tem aquelas, nas pedras, algumas plantas que se a gente coloca o pé é bem escorregadia? Então, essas aqui, geralmente, ó, são essas plantinhas que são bem pequenininhas, e ali o texto está falando que elas não têm nem raízes e nem caules, porque eles não consideram, porque não, ela não tem complexidade, ela não é algo grande, né? Então, a gente encontra os musgos geralmente em pedras de cachoeiras, rios, locais úmidos e bem mais escuros, tá bom? Então, a próxima, ó, agora a gente vai falar sobre samambaias. As samambaias têm alturas variadas, encontramos tanto espécies de poucos centímetros quanto de alguns metros de alturas. Elas são maiores do que os musgos, pois têm caule como estrutura que possibilitamos o transporte de substância pela planta, ou seja, o caule dela leva o alimento para o resto da planta. E mesmo assim, elas dependem de água para a reprodução. Por isso, sim, elas também vivem em locais úmidos e com bastante sombra também. Agora a gente vai falar sobre Araucária pinheiros. Olha lá, que são essas aqui embaixo. Ó. Essas árvores, elas são comuns em ambiente de clima mais frio e elas apresentam estróbilos, que é uma estrutura responsável pela reprodução, e sementes, porém elas não produzem frutos. É um grupo de plantas que podem ser representado pelo pinheiro, como as da foto aqui, ó, utilizado muito utilizado no Natal. E pelas araucárias. As araucárias têm pinhas, que é uma estrutura cheia de semente, conhecida como os pinhões. Então, aqui a última nós temos aqui a laranjeiras. As laranjeiras, elas podem representar esse grupo que é mais numeroso em quantidade de espécie, que são as consideradas mais complexas, pois elas apresentam praticamente todas as partes de uma planta, que é raiz, caule, flores, folhas, frutos e sementes. Então, as laranjeiras, elas representam, na verdade, árvores frutíferas, que vai ter flor, que vai ter fruto, que vai ter semente, que é numa quantidade maior, ok? Então, agora a gente vai dar uma relembrada do que nós vimos. Então, nós vimos sobre diferentes tipos de planta, que elas não se locomovem, elas não vão de um lugar para o outro e que produzem o próprio alimento, pois por meio do seu pigmento, da cor da planta. E nós vimos também que cada planta tem características próprias. Umas são diferentes das outras. E vimos também, entendemos sobre os tipos de planta, como musgos, samambaias, pinheiros de araucária e laranjeiras. E conseguimos identificar como elas são diferentes, ok? Então, por hoje nós finalizamos a nossa aula de ciências. Então, prestem atenção que eu vou explicar, junto com o anexo do vídeo, vai a atividade para vocês copiarem no caderno e uma outra de impressão. Então, todas as aulas de ciências, nós vamos fazer as atividades da apostila juntos. Vocês vai ter uma atividade para cópia no caderno e uma atividade para impressão, ok? Então,
Parabéns. Deixa eu colocar nossas palmas. Nós finalizamos hoje nossa aula de ciências e na próxima semana nós voltamos com as nossas atividades, tá bom? Fiquem com Deus. Boa quarta-feira a todos. Deus abençoe vocês e amanhã a gente volta. Beijão. Tchau, tchau.